Essa é, sem dúvida, a maior mentira do século XXI em relação ao segmento imobiliário, principalmente da parte de investimento dentro do nosso segmento. Vou te explicar por quê. Bora pro vídeo, vamos lá. A gente tem tido cada vez mais influenciadores, pessoas realmente com autoridade, que sabem muito de números, sabem de vários segmentos, conseguem impor e propor algumas ferramentas e formas de se fazer a multiplicação do teu capital com investimento. Isso é natural e super benéfico para a nossa sociedade como um todo. A gente precisa ter uma educação financeira muito melhor. Porém, dentro do nosso segmento de imóveis, a gente tem visto uma propagação de uma verdade que não é verdade. É realmente uma mentira. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais do que eu estou falando, mas antes disso, já aproveita e te inscreve aqui no canal, curte, comenta nesse vídeo, me diz se está gostando, se está fazendo sentido para vocês, para a gente continuar gravando cada vez mais conteúdos como esse aqui. E sem ficar me enrolando, sem ficar fazendo tu perder esse tempo em relação a essa mentira, o que tem sido propagado é que hoje vale muito mais a pena a gente morar de aluguel, pegar o preço, aquele capital em relação ao investimento no imóvel que seria nosso, fazer uma aplicação com esse capital, e aí seja como for, se vai ter risco, se não vai ter, se é renda garantida ali, dando retorno garantido com um IPCA, um tesouro direto, seja como for, ou na renda variável, trabalhando com ações, FIIs, seja como for. Mas tu vive de aluguel, pega o dinheiro que tu tens para comprar o teu imóvel, investe e vais ter a possibilidade de, com o retorno do teu investimento, pagar o teu aluguel e sobrar muito mais dinheiro para poder fazer mais aplicação e fazer mais a multiplicação dos teus investimentos. E isso não é legal de se propagar. Isso tem sido incentivado e propagado de uma forma que, ao meu ver, chega a ser até leviana demais. Por quê? É possível fazer isso? Claro que é. Claro que é. Quem tem condições de fazer isso? Menos de 1% da população brasileira. E aí, dentro desse 1% da população brasileira que tem condições de fazer isso, ela tem pelo menos uns 2 ou 3 imóveis já garantidos na conta dela. E aí a gente incentiva com quem está começando a ter o primeiro passo em relação ao investimento, ou então realmente já cresceu, já está lá trabalhando, pessoas que gostam de se arriscar, trabalhando até com opções, mercado futuro. Tem os nossos queridos day traders aí que estão tentando fazer com que o seu dia seja repleto de possibilidades reais de dar o pulo do gato, sendo que a gente sabe, cada vez mais tem notícias, matérias e pesquisas dizendo que a realidade não é bem assim. E aí vamos para as contas, né? Vamos tentar fazer uma simulação e ver como é que a gente consegue dizer se isso é possível, se isso é real, para quem que dá e para quem que não dá. Vamos supor que a pessoa more de aluguel, com a família ou não, é uma pessoa que é um jovem, uma jovem que acabou de sair da casa dos pais, acabou de se formar, seja como for, e ela paga R$1.000 por mês de aluguel, ok? E para a conta ficar simples, vamos supor que ela tivesse condições de comprar um apartamento, uma casa, seja o que for, com R$100.000. E ela paga R$1.000 de aluguel, então para ela manter a mesma proporção em relação à qualidade de vida, localização, não estou nem falando de ela ter que diminuir a qualidade, ir para um apartamento melhor, para uma casa pior, enfim, não é isso. R$1.000 de aluguel e R$100.000 custa a aquisição desse imóvel dessa pessoa, para ela comprar e não ter mais que pagar o aluguel. Essa conta não é bem assim, a gente sabe que essa proporção não é bem assim, mas fica mais fácil para a gente poder fazer essas simulações. Essa pessoa que paga esses R$1.000 por mês de aluguel, a realidade do brasileiro, da nossa situação, do nosso povo, é que ela não vai ter, tão cedo pelo menos, a possibilidade de juntar esses R$100.000 e aplicar ele inteiro, seja num Tesouro Selic, ali dando um retorno garantido para ela, um CDI, e a gente está falando só de renda fixa, não estou nem falando de renda variável, porque ela não tem esses R$100.000. É uma ficção poder dizer que a gente vai pegar o dinheiro da compra do imóvel, fazer uma aplicação financeira com ele, e aquela aplicação vai dar o retorno suficiente para tu pagar o teu aluguel, e dizer que não faz sentido comprar um imóvel. Não faz parte da nossa realidade.
Ah, mas eu tenho condições de fazer isso. Cara, se tu tens condições de fazer isso, entenda. Você representa menos de 1% da população brasileira. E ainda assim, eu te diria para ter pelo menos um imóvel. A tua casa. Não estou nem falando de investimento. E não sou eu que estou dizendo isso para ti. Aqui nesse momento eu utilizo as minhas palavras, vou, claro, trazer minha profissão por trás, eu como corretor de imóveis, sabendo da realidade do Brasil, entendendo as possibilidades reais de fazer um bom investimento no segmento imobiliário, mas nesse momento eu estou falando só de usufruto. Fazer aquisição para usufruir dessa casa. Se quiseres escutar pessoas mais experientes que tenham muito mais influência do que eu, pode escutar o próprio Barsi, hoje o maior investidor, pessoa física do Brasil. Ele diz que a prioridade de alguém é ter a própria casa, o próprio lar. Pode dar um Google aí e buscar que tu vai ter essa informação. Pode buscar Thiago Nigro, Natália Arcuri, Joel J, até mesmo Flávio Augusto, que gosta de falar que para ele, no início da carreira dele, pensando como profissional, ele não faria a entrada de um capital tão grande dentro de um imóvel, porque ele sabe que no início da carreira a pessoa às vezes precisa se mudar, precisa trocar de cidade, às vezes até mesmo de país, para evoluir a sua jornada como pessoa profissional, seja empresário, seja trabalhando para dentro de uma empresa. Então, para esse tipo de visão faz sentido continuar trabalhando com alocação. A pessoa não tem a garantia de que ela vai ficar ali, permanecer por um longo tempo, ou ela não sabe quanto tempo ela vai ficar ali, e ela também não quer ter que dispor de um capital, mesmo que seja mensal, fazendo o pagamento de um financiamento imobiliário para ter aquela casa. No início da carreira das pessoas é normal fazer isso, e aí vem aqui a questão da decisão da escolha. Aí faz sentido tu ficar com tua locação, faz sentido tu estar no aluguel. Agora, a mentira que tem se propagado é dizer que tu vai ficar morando de aluguel, vais pegar o dinheiro da compra de um imóvel e vais aplicar e vais viver disso porque tu vai pagar teu aluguel com isso. Dá, claro que dá. Mas não faz parte do nosso cenário, não faz parte da vida das pessoas. A maioria das pessoas não tem como pensar numa jornada de carreira tentando levar em consideração a possibilidade dela se mudar sei lá quantas vezes. A gente tem que entender que as pessoas aqui no Brasil, a gente tem um número gigante de pessoas que já estão na faixa etária acima dos 60 anos, que hoje moram de aluguel e que se arrependem de não ter comprado a casa própria. É enorme a quantidade de pessoas que vivem nessa linha de produção de produtos, onde a gente tem realmente que pagar o aluguel porque a gente não teve condições de comprar o próprio imóvel. E talvez ela tenha tido condição um pouco quando era mais nova e hoje chegou numa faixa etária que não tem mais. Eu vivo essa realidade, eu vejo isso acontecer diariamente. Eu vejo pessoas que já passaram de 60 anos de idade, que estão querendo comprar um imóvel, talvez hoje tenham condições de arcar com uma mensalidade de um financiamento imobiliário, porém, pela idade, o financiamento imobiliário ele se torna caro porque ela já não tem mais aquela margem de 360 meses ou 420 meses de uma tabela saque para fazer o pagamento. Porque um dos fatores dentro hoje para a gente tirar um financiamento imobiliário é a idade, e quanto mais velho a gente for, não importa qual for a renda comprovada, reduz drasticamente a quantidade de parcelas que tu pode pagar. E isso é diariamente que eu vejo acontecer. E aí a gente não está falando só de produtos que são de linha de entrada, tipo Minha Casa Minha Vida. Não, isso acontece com médio e alto padrão também. Pessoas que se estabilizaram fazendo alocação de produtos relativamente premium para ela se manter numa linha social que para ela fez sentido naquele momento e levou a vida inteira pagando locação daquele tipo de imóvel, e hoje ela vê assim, putz, eu não tenho nada na verdade, eu não consegui nada, eu não construí nada, eu não tenho nenhum patrimônio para poder deixar de herança para alguém. Eu sei que na maioria da cabeça das pessoas isso não faz muito sentido, porque quem está vendo esse vídeo talvez tenha uma faixa etária muito parecida com a minha, ou até muito mais novos, né? Pessoas de 20 e poucos anos de idade, talvez menos, pessoas de 30 e poucos anos de idade. A realidade é que, partindo para a parte de usufruir do imóvel, a gente tem uma grande,
verdade, a maior parcela da população que não tem condições de fazer essa aquisição. Não é uma escolha, não é uma mera ocasião que fez com que ela tivesse a decisão de ficar no aluguel e não comprar o imóvel. Aquilo ali simplesmente aconteceu, sem que ela tivesse conhecimento nem condição para que realmente fizesse a aquisição do próprio apartamento, da própria casa. Me assusta ver como vira um pavio de pólvora quando a gente acende e se espalha com uma naturalidade, principalmente aqui no meio digital, pessoas dizendo: não compre seu imóvel, aluga, vive de aluguel, pega o dinheiro, investe e vai fazer com que o retorno do teu investimento pague o teu aluguel e tu consiga progredir na tua vida. Assim, são só flores e alegria pelo resto da vida. Não é. A gente tem aí há mais de um ano um mercado de renda variável andando de lado. Não preciso ter provas para te dizer isso. Basta olhar os principais índices das bolsas aí, tanto brasileira quanto mundial. Isso é uma realidade. Ah, mas aí a gente tem uma Selic batendo 14% e a renda fixa tá dando um retorno legal pra caramba. Tá dando um retorno legal pra caramba. Tens condições hoje de pegar o dinheiro que tu terias para comprar um apartamento, uma casa à vista, investir esse dinheiro e esperar que todo mês ele te dê esse retorno? Tu pode todo mês tirar esse ganho de capital ali, daquele retorno, daquele investimento que tu fizesse em renda fixa, pagar tuas contas e ainda sobrar para reinvestir? Se tu tens, parabéns. Tu é de novo a exceção da população brasileira. Fora isso, meu amigo, vou utilizar a frase que Joel J falou: compra o teu imóvel. Não tô dizendo para investimento, e eu bato muito nessa tecla, porque a gente tem aqui um nicho gigantesco para ser explorado. Sempre foi, o mercado imobiliário sempre foi um dos maiores mercados de investimento. Porém, a gente viu que as pessoas se iludiram com grandes ganhos aí da renda variável, principalmente nos últimos anos. Algumas deram muito certo, outras nem tanto. É preciso ter também, não estou dizendo que não, eu gosto do mercado de renda fixa e de renda variável, não só do segmento imobiliário, mas a gente tem que pôr os pés no chão e entender que isso não é natural, que isso não é normal, que não faz parte da população brasileira como um todo, inclusive da população mundial. Então, compra o teu imóvel, tem a tua casa, tem o teu alicerce. Ah, mas eu vou ter que financiar em sei lá quantos anos. Cara, financia em sei lá quantos anos e aprende sobre a amortização. Dá um jeito de fazer a compra do teu imóvel que tu parcelou em 30 anos em 5. É possível, é viável. É a realidade que a gente tem hoje no Brasil. Então, compra o teu imóvel. E não acredita nessas grandes mentiras que tem tido por aí. Faz as contas. Usa o bom senso. Bom senso. É ele que vai te dizer o que dá e o que não dá. Beleza? Te espero no próximo vídeo. Espero que tenha gostado desse. Não esquece, te inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha com seus amiguinhos. Vamos lá. Bota a tua opinião aqui embaixo que eu quero saber. Hoje vocês aí que estão aí do outro lado, vivem de aluguel e estão investindo 100% do outro dinheiro que sobrou para ti, que tu faria a aquisição desse imóvel e tá te dando retorno? Comprasse o teu imóvel, te sente satisfeito? Te arrepende de ter comprado o teu imóvel? Eu quero saber essa história de vocês. Conta aqui embaixo para mim nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.